Fala pessoal, Pedro aqui falando e eu vou te mostrar uma estratégia que fez eu fazer mais de 5 mil vendas e faturar 3 milhões de reais que você consegue aplicar no seu negócio. Tanto ele está começando agora, como você já quer escalar ele e crescer ainda mais. Olha só, 3 milhões de vendas, tá? Eu fui diferente, eu vendia chup-chup na feira, vendia pastel depois, vendia carregador, vendia de tudo. Eu era um muambeiro e eu consegui montar uma empresa milionária com essa estratégia simples, que foi basicamente simplificar as coisas. Eu percebi que toda vez que eu tentava aplicar alguma coisa, vender alguma coisa, construir algo na minha empresa e eu complicava demais, eu via muito conteúdo, eu ficava meio perdido, sempre dava ruim, cara. Eu sempre perdia dinheiro ou perdia tempo. Então, teve a época que eu produzia muito vídeo. Um dia eu vou mostrar pra vocês os vídeos que eu fazia lá em 2019. Era um videozão, tipo, era um fundo feio e eu ficava horas e horas ali ensinando alguma coisa e eu percebi que eu gastava muito tempo, cara, e não vendia nada. Não vendia nada, só gastava meu tempo, gastava minha energia. E todo esse crescimento que eu tive, desde os 9 anos trabalhando, eu fui entendendo o que é vender. O que é vender, cara? Como assim? A gente acha que vender pela internet é fazer um mega lançamento, tudo tem que ter perfeito. E algo que eu fui amadurecendo com o tempo, e na medida que eu fui faturando mais e tendo mais network, tendo network com grandes pessoas do mercado, eu fui perceber que o processo de vendas ele é simples. E toda vez que eu complicava as coisas, eu tomava ferro. E o simples vende muito. Lógico, eu falo que simples é diferente de fácil. Algo fácil é algo que todo mundo pode fazer. Sim, criar uma empresa milionária, criar um processo milionário, criar fluxo de caixa é um bagulho que não é fácil, cara. Não é fácil, não é qualquer um que faz. Porém, esse processo é simples e é isso que eu vou te apresentar hoje. Então, se você está aqui até agora, a minha missão vai ser desmitificar para você e te mostrar passo a passo de como executar isso na sua empresa, no seu negócio digital, para você faturar muito na internet, tá? Então, bora lá, ó, presta bastante atenção, que eu vou separar em 3 tópicos principais. Primeiro tópico, você criar uma isca que realmente é atraente. Você poder ter algo que atrai seu público-alvo. Então você entender o seguinte, hoje, quem que você busca ajudar, quem que você busca solucionar problema? Olha, Pedro, eu sou fisioterapeuta e eu busco ajudar pessoas que têm dor nas costas. Excelente. Esse é o público-alvo. O que seu público-alvo tem em comum ali? São pessoas que sofrem com dor, são pessoas que desejam ter uma qualidade de vida boa, são pessoas que desejam voltar como era a jovem, sem sentir dor, não ter limitação de movimento. Excelente. Então você precisa criar uma isca irresistível para esse público. Algo que vai atrair esse público que sofre com essas dores. Por quê? Porque quando a gente é atraído por alguma coisa, pode ser tanto paga como grátis. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um e-book. Um e-book ensinando você a como livrar de suas dores. É uma isca, você está atraindo pessoal. Então, assim você vai gerar leads qualificados, vai criar um desejo pelo seu produto. Como assim? Vou te dar um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, vou mostrar que é uma isca que eu fiz que me gerou mais de 948 mil reais. Uma isca só, tá? Que era um grupo gratuito. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava com o mercado financeiro, né, com trade, e eu sentia que uma dor do pessoal era sentir perdido, sentir que todo mundo quer vender alguma coisa para ele. Olha, nossa, mais um cara vendendo um curso de trade, de mercado financeiro, mais um golpista ensinando. Então, essa é uma dor que as pessoas tinham. As pessoas queriam aprender de forma gratuita. Queriam ter alguma evolução sem ter que pagar um curso de 2 mil reais. Essa é uma dor do meu público que tinha. E aí o que eu montei? Eu montei uma isca gratuita, que era um grupo, onde eu mandava informações, mandava conteúdo, mandava dicas para as pessoas sobre o mercado financeiro, para as pessoas darem um start, ou se já estão começando ali, dar um direcionamento. Isso de graça. Então o que eu fazia? Eu rodava anúncio para essa página aqui, preenche formulário para acesso ao grupo VIP. Isso aqui era uma isca. Eu atraí pessoas qualificadas, pessoas que teriam dores e desejos que eu podia solucionar. Então, eu atraí esse pessoal e esses mesmos leads que eu atraí, eu tive um faturamento de 948 mil reais com eles, certo? E essa isca aqui, em específico, é uma isca grátis, mas pode ser uma isca paga, uma imersão, pode ser também um e-book, pode ser também um workshop, onde você vai apresentar para as pessoas. Isso são iscas pagas, que já vão te dar um caixa interessante. Então, recapitulando, isca é algo que atrai seu público-alvo, atrai compradores para você, tá? E para você montar uma isca, você precisa entender bastante seu público-alvo. Para quem você quer vender? Tem isso na sua cabeça. Quais são as dores e desejos que ela tem?
Baseado nisso, você vai montar uma isca irresistível que vai atrair leads qualificados, certo? Pedro, olha só, beleza, entendi que para eu ter um negócio na internet, para eu conseguir lucrar, eu preciso ter uma isca. Ok, eu preciso atrair gente qualificada. Porque, imagina, diferente de um negócio físico, né? Porque, vamos supor, você cria uma loja lá na Paulista, Avenida Paulista, lá em São Paulo. Pô, vai ter muita gente andando ali e vai ver sua loja. Pô, é loja de roupa? Porra. Tô passando aqui, vi uma loja de roupa, gostei dessa roupa, vou lá, vou entrar. Diferente da internet, na internet as pessoas estão espalhadas, as pessoas estão mexendo no Facebook, estão mexendo no Instagram, estão mexendo no YouTube, elas estão espalhadas. Então você precisa atrair elas. Tipo uma isca de peixe, né? Você vai pescar, você atrai o peixe na isca. É a mesma mentalidade, você atrair esse pessoal. Depois de atrair esse pessoal, você precisa oferecer uma solução para eles, tá? Então é isso que eu consegui o faturamento. Eu atraí o pessoal e tinha uma oferta para eles, tinha uma solução para eles, tinha um pitch, que é o nosso segundo tópico. Você ter uma solução, uma oferta, um pitch que realmente converte. Então eu vou pegar um pouco da minha época de feira, quando eu vendia pastel. Eu chegava, pessoal, olha o pastel, pastel de frango, pastel de calabresa, olha o pastel. Eu ficava na porta da barraca oferecendo pastel. Então o que eu fazia? Eu tinha a isca, né? Que era, olha o pastel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu já atraí o pessoal. E qual que era a minha oferta? Qual que era o meu pitch? Era o próprio pastel. Então a pessoa já criava um desejo na cabeça dela sobre o pastel. Essa é a ideia da isca e do pitch. Na isca, eu já vou atrair leads, então eu vou atrair gente para comprar o pastel. E eu já vou criar um desejo em cima do meu pastel, entendeu? E qual que é a minha oferta? É o preço do pastel. É o pastel mais barato, ou pastel mais recheado, entendeu? Então a ideia é a gente ter algo que soluciona as dores do público-alvo. Então, você vai atrair as pessoas pela isca e você precisa ter uma solução que vai satisfazer os desejos dela, vai satisfazer a dor dela. Então, vou dar um exemplo. Aqui no mercado de trade que eu trabalhava, eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de ser consistente no mercado. As pessoas estavam cansadas de gente que era o guru. As pessoas queriam alguma pessoa com personalidade, queriam uma pessoa com mais contato. As pessoas tinham medo de perder dinheiro, as pessoas tinham medo, receio de poder investir em alguma coisa que elas não conheciam. Então elas estavam sedentas por informação, sedentas por acompanhamento, sedentas por uma guia, sabe? E sedentas por alguém que não queria o dinheiro delas, mas sim uma troca, conhecimento e trocar dúvida, tirar dúvida. Então eu montei um treinamento que chamava Mentoria Trader Consistente, aonde eu tinha aulas ensinando a pessoa a como ser consistente no mercado. Então eu consegui solucionar o problema dela. Então pegando o exemplo do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele busca pessoas que sentem dor, têm limitações. Qual que é a solução dele? A solução dele é resolver esse problema para ela. O fisioterapeuta vai, por meio de exercício, por meio de treinamento, por meio do conhecimento que ele tem, tirar a dor das pessoas ali, ou aumentar a mobilidade, ou fazer as pessoas terem uma vida relativamente normal com o corpo delas. Então, eles precisam atrair esse pessoal e eles já têm uma solução. E eles precisam vender essa solução. Entendeu mais ou menos? Os dois passos. O primeiro passo é atrair esse pessoal. Estou atraindo leads, estou atraindo potenciais compradores por meio da minha isca. Depois eu oferecer para as pessoas uma solução, oferecer um serviço para elas, uma mentoria, ou talvez um serviço, ou talvez um curso, um treinamento, uma imersão. Entendeu a ideia? Você vai atrair, vai ofertar para o pessoal. Beleza, Pedro, eu já tenho uma isca, eu já tenho uma solução. Como que eu ligo os leads à compra? Como que eu faço esse meio de campo? Que é isso que muitas pessoas complicam, tá? Por isso que eu bato bastante na simplificação. Porque nesse processo de atrair o pessoal e vender, as pessoas se perdem. Ah, eu preciso produzir X milhões de conteúdo. Cara, não faz isso. Não gasta muito sua energia produzindo conteúdo em vão. O seu conteúdo precisa ter um objetivo, que no caso é a venda, que no caso é pegar a isca e jogar as pessoas na sua oferta, entendeu? E como que faz esse meio de campo? Como que faz esse ligamento entre isca e oferta? É por meio de um processo de vendas personalizado. Então você precisa ter um processo de venda que vai fazer as pessoas comprarem o produto de vocês. Então vocês vão pegar os leads que você tem e oferecer na sua solução, tá?
Essa é a ideia, você fazer esse meio de campo, esse ligamento entre a sua isca e a sua oferta, que esse meio de campo é o processo de venda, tá? E como que funciona um processo de venda? Um processo de venda, ele depende muito do seu negócio. Então, tem alguns negócios que trabalham uma sessão estratégica, tem negócio que trabalha webinário, tem negócio que trabalha ligação, tem negócio que trabalha oferta por WhatsApp. Então eu já vendi milhões de reais por WhatsApp. Então tinha o lead vinha por meio do WhatsApp, eu entendi o que ela estava passando, entendi se realmente eu podia ajudar ela e se eu pudesse eu fazia oferta. Então esse meio de campo eu diria que é algo que sustenta, sabe? Imagina uma ponte. Aqui tá a isca, aqui tá a oferta. A ponte entre esses dois é o processo de venda, tá? E na internet a gente fica entupido de conteúdo que confunde a gente. Então a gente, lançamento é o melhor, vídeo de venda VSL é o melhor processo de venda, sessão estratégica é o melhor. Cada hora a gente é entupido por essas informações. Que ser bem certo que vocês não têm um certo ou errado, tem os que são mais eficientes para cada tipo de negócio. Então, o que fazia? Eu unia a minha isca para essa solução que eu tinha, era o webinário. Então, eu tinha 53 mil leads na minha base e eu ofereci para elas um webinário gratuito. Olha só, dia 31/10, eu vou ensinar os 3 segredos para ganhar R$ 2.000 por mês alavancando a sua banca com o mercado financeiro. Esse é o tema do meu webinário. Nesse webinário, eu dava conteúdo para a pessoa e no final eu fazia meu pitch, fazia a minha oferta. Entendeu? Então, minha isca atraiu o pessoal, eu convidava esse pessoal para um webinário e fazia a venda. Tá vendo? Ó, a pontezinha. E, cara, isso é muito bom. Eu gosto desse conteúdo, eu gosto de falar sobre isso, porque isso abre muito a cabeça da gente para entender que é simples. É um processo de 3 passos. Uma isca, um pitch e um processo de vendas. Se você tem isso bem claro na sua cabeça, você consegue vender muito, muito, muito. E lógico, tem uns detalhes em cada etapa. Então, o pitch de venda, ele precisa conectar emocionalmente. A pessoa tem que ver que você não está só vendendo para ela friamente, como se fosse um robô. Você precisa conectar com a pessoa precisa te entender, a pessoa precisa ter essa conexão que vai aumentar muito a sua conversão e vai impulsionar suas vendas, tá? E nesse processo de venda, ele precisa ser algo único para o seu negócio. Então, tem que ser algo que se encaixe no seu negócio realmente. Precisa ter um plano de ação e precisa garantir que você tem resultados, tá? Então, tudo isso faz parte desses 3 pilares, né? Esses 3 tópicos que junto, cara, dá muito resultado. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de grandes empresas, tá? Empresas aí que faturam mais de 100 milhões que utilizam essa metodologia. O primeiro caso aqui que eu trouxe é o G4 Educação, que é lá do Nardon, eu esqueci o nome do Alfredo também, enfim, dos grandes players no mercado. Qual que é a solução deles? Eles te ajudam a implementar uma empresa mais, não é operacional a palavra, mais executiva. Eles te ensinam a ser um CEO, te ensinam a gerenciar a sua empresa. Então essa é a solução deles. No caso é um treinamento, imersões que ensinam você a gerir melhor sua empresa. Então, como que eles fazem? A isca deles é conteúdo. Então, você pode ver aqui, eu peguei um print aqui de um carrossel deles. Então, eles te passam um conteúdo e te chamam para uma solução personalizada. Que, basicamente, eles vão fazer uma call 1x1 com você, né, que é uma sessão estratégica, onde eles vão entender a sua empresa e vão trazer algumas soluções para ela. Então, essa é a isca deles, entendeu? Eles vão falar o seguinte para você. Ô fulano de tal, tudo jóia, tranquilo? Olha só, você é um empresário? Sou um empresário. Você está crescendo sua empresa? Sim, estou crescendo minha empresa, eu quero crescer. Beleza, eu posso fazer uma call contigo, eu posso fazer uma reunião contigo, eu vou te apresentar algumas soluções para você executar na sua empresa. Faz sentido para você? Faz. Beleza, essa é a isca deles. Isso que atrai o lead qualificado. Então eles pegam, rodam um anúncio, que aqui no caso eles falam, ó, link na bio. No link da bio é um formulário, onde eles vão colocar algumas informações e vão marcar uma sessão estratégica com você. Que sessão estratégica, igual eu falei, eles vão entender a sua empresa e vão montar uma solução para você. E no final da sessão estratégica vão fazer um pitch. Se faz sentido para eles e para você, eles fazem um pitch de uma solução deles. Pode ser um curso gravado deles, pode ser uma imersão, pode ser algo presencial, um programa presencial. Não importa. Importa é que eles vão ofertar no final. Então, estão vendo? Ó, a isca deles, que é a sessão estratégica. Depois, a qualificação, que é um processo deles.
e no final o pitch, que é essa sua estratégia. São 3 pilares, tá vendo? Ó, bem claro. A isca, o meio de venda, o processo de vendas, que no caso é o formulário e a sessão estratégica, e no final o pitch. Entendeu? Outro caso aqui, o curso beta de um conhecido meu, do Breno, os caras vendem milhões por mês. Eles ajudam advogados, na verdade eles ajudam profissionais a serem peritos judiciais, né? Onde você ajuda o juiz, enfim, é uma profissão. Eles ensinam você uma nova profissão junto com a sua formação. Então, um exemplo, eu sou advogado. Eles vão me ensinar a trabalhar como perito judicial para a justiça e ganhar uma renda extra com isso. Então, qual que é a isca deles aqui? A isca deles é para uma aula gratuita, um treinamento gratuito. Então, olha, eles te chamam para participar de um treinamento gratuito. Então, professores recebem em média R$ 6.800 de renda extra por mês como perito judicial temporário. Essa é a promessa deles. Então, o que eles fazem? Eles têm a isca deles, que é o treinamento gratuito, certo? O processo de venda deles é um webinário. Então, eles fazem uma aula ao vivo e no final fazem um pitch. Então, a isca deles, um treinamento gratuito. O meio de venda, um webinário. O que é um webinário? É uma aula ao vivo, onde eles vão ensinar um conteúdo e no final vai fazer o pitch, que é a solução deles, entendeu? Então, esses 3 pilares, tá? 3 pilares. Isca, o meio de venda, que é o webinário, e no final o pitch de venda, ok? Outro exemplo aqui, um grande player do mercado, um dos primeiros aqui no Brasil, que é o Érico Rocha, que ele ensinava pessoas a fazer lançamento. Ainda ensina, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma isca, que é uma aula gratuita também, né? Uma aula ao vivo, ó. Então, ó, se você quer ter um acompanhamento de perto para chegar no 6 em 7, dia 7 às 7h37, ele vai fazer uma live para apresentar um programa de mentoria com feedback individualizado. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma isca, que ele está convidando pessoas que têm interesse em ter um acompanhamento com ele para participar de uma live dele. Essa live é um webinário e no final ele vai fazer um pitch que provavelmente é desse acompanhamento individual com ele. Então, tá vendo? Ó, isca, o meio de venda, que é o webinário, e no final um pitch. Então, esse é o processo de venda dele. Isca, meio de venda, é um webinário, que ele está marcando aqui a data, e no final, um pitch de venda. Certo? E outro caso aqui do Primo Rico, né? Esses 3 casos aqui são iscas grátis, né? Isca grátis, e essa no final que é uma isca paga. Então, ele está convidando, ele está rodando anúncio, convidando para uma imersão de negócios. Então, ele está chamando empresários que querem aumentar o faturamento deles, lucrar mais, e por meio disso ele está fazendo uma isca paga. Então, você tem que pagar para participar da imersão. E nessa imersão de 3 dias, no final, ele vai fazer um pitch. Mesmo estilo do lançamento, tá? Só que a imersão é presencial, tende a converter mais, o ticket pode ser mais caro. Mas é essa estrutura dele. A isca dele é uma imersão, que é paga. Na imersão, vai ter lá 3 dias de conteúdo. E no final do 3º dia, ou no 2º dia, ele vai fazer um pitch de venda. Provavelmente para um próximo passo. Que esse próximo passo pode ser um mastermind, pode ser um acompanhamento, pode ser, enfim, tem várias soluções que ele pode trabalhar ali. Mas tá vendo? Ó, sempre esse 3 formato. E eu gosto muito desse conteúdo, de informar sobre isso, porque vocês vão abrir a mente para tudo que você vê na internet. Tudo que você vê que está rodando anúncio é para uma isca que vai ter algum conteúdo ou um processo de venda que vai te vender alguma coisa. É sempre esses 3 pilares. E aí, esse 3 pilares se aplica em tudo. Tudo que tem na internet funciona nesses 3 pilares, que funciona desde lá de 2008, que começou o marketing digital lá nos Estados Unidos, e começou a ter intenso, e começou a ter resultado de milhões de reais. Tudo é baseado nesses 3 pilares. Isca, processo de venda e um pitch, certo? E aí, eu quero te convidar, baseado em todas as informações que eu te mostrei, eu quero te fazer um convite para a gente poder montar isso para o seu negócio e ir para um próximo nível. Deixa eu aplicar isso com rapidez, tá? Que é o quê? Se você entrar com uma equipe hoje, a gente está com uma mentoria individual onde eu vou montar e vou implementar esses 3 pilares na sua empresa, de forma bem clara. Eu quero que você produza conteúdo com direção. Todo o conteúdo seu tem que ser uma isca. Não faça conteúdo por fazer, não gaste horas de conteúdo, não faça live, não faça nada do tipo se não for uma isca, tá? E essa live pode ser uma isca, né? Pode ser a própria isca ou convidando para uma isca, entendeu? Então vou dar exemplo, você pode fazer uma live, ó, pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês os 3 princípios para você conseguir lucrar R$ 1.000 por mês com
sendo fisioterapeuta, tá? Eu tô com esse negócio de fisioterapeuta na cabeça, porque daqui a pouco eu vou no fisioterapeuta, então tô aqui matutando. Vou dar exemplo de médico. Como você, médico, pode ganhar mais de 100 mil reais por mês com procedimentos estéticos? É um puta tema de um webinário. Então você pode convidar. Isso pode ser uma isca. Você pode fazer uma live ensinando isso. E no final da live você faz o pitch para a solução. Então qual que é a isca? A própria live. Qual que é o meio de venda? O webinário, né, que é a live. Eu falo webinário, mas o webinário é uma apresentação. Então tudo que for uma live com apresentação é webinário, tá? Só para ficar claro aqui. E no final do webinário você faz o pitch de venda. É o processo de venda, entendeu? Então todo o conteúdo que você vai fazer, sendo ele Reels, Stories, Live, vídeo no YouTube, tem que jogar para uma isca. Ou ela tem que ser a isca, entendeu? Ou você faz no final o convite para uma isca. Então essa isca pode ser um e-book. Então você faz uma live completa e no final, ó, pessoal, vou convidar vocês no meu lançamento desse e-book novo de R$47. E no e-book é o processo de venda para você vender uma solução. Então tudo isso, todo o conteúdo que você faz tem que ter esse objetivo, cara. Não produz stories por stories, vídeo por vídeo, não. Cara, já deu a época disso, tá? Já deu a época de produzir conteúdo e te dar muito seguidor, não sei o quê. Hoje seguidor por seguidor, cara, não vale nada. Tem muito perfil aí de milhões de seguidores ali que não tira 10 mil reais por mês, entendeu? Então a ideia é você implementar isso no seu negócio. Então eu vou implementar para você no seu negócio, eu vou te ajudar, a gente vai individualmente, uma mentoria individual, que eu vou implementar isso no seu negócio em cerca de 10 dias. Então em 10 dias a gente implementa isso no seu negócio e vai monitorando os resultados, tá? E eu vou deixar o contato da equipe aqui embaixo para você entrar em contato, para saber mais informações, para a gente entender seu público-alvo, montar uma isca de sucesso, montar um processo de venda personalizado para você e ainda montar uma oferta irresistível, tá? Que oferta por oferta não tem muito valor. Você precisa ter uma oferta com intensidade, uma oferta ali que se conecta com as pessoas e uma oferta que realmente converte, tá? E aí nisso a gente vai analisar, vai ter orientação, vou te orientar a executar isso, vou te ajudar a analisar as métricas, otimizar tudo isso, fechou? E o que a gente vai implementar nessa mentoria, o que a gente vai fazer no seu negócio? Primeiro passo, a gente vai conhecer seu público-alvo, eu vou entender cada dor intensa que seu público-alvo tem, cada necessidade que ele tem, quais são as objeções que ele tem, quais são as dificuldades, o que ele já tentou, o que ele não tentou, qual o nível de consciência dele. A gente vai entender tudo isso junto contigo, a gente vai montar uma isca irresistível. Então a gente vai montar algo que atrai esses leads qualificados e que crie desejo no seu produto. Depois a gente vai montar um pitch persuasivo para você, um pitch que conecta, uma oferta que realmente a pessoa vai falar, cara, isso faz sentido para mim, eu me conecto emocionalmente com isso, que tem uma alta conversão e um alto lucro. Depois a gente vai montar um processo de vendas, pode ser uma sessão estratégica, pode ser um webinário, pode ser um processo por WhatsApp também, que vende bastante. E depois disso a gente vai montar ações e ajustes constantes para você conseguir otimizar isso ao máximo, para você não deixar de morrer, para você criar novas iscas, para você manter um ecossistema ali lucrativo e constante, certo? E esse é o caminho para você ter uma empresa duradoura, para você conseguir montar e se manter firme no marketing digital. Porque se você, nesse mercado nosso digital, não tiver algo constante, algo firme, algo simples e duradouro, você não vai conseguir ter resultados. Talvez você tenha, mas não por muito tempo. Eu tenho muitos conhecidos e amigos aí que lucraram 20, 30 milhões e morreram depois. Morreram. Por quê? Montavam uma isca boa, montavam uma oferta boa, só que não cuidavam, não tinha uma manutenção disso. Então a gente vai trabalhar esses 5 pilares na mentoria individual, onde eu vou te auxiliar nisso e a gente vai implementar isso de forma constante, perene e muito lucrativa. Fechou? Então é isso, te espero lá, clica aqui embaixo, envia uma mensagem aí para nossa equipe que a gente vai tirar todas as dúvidas aí e a gente vai implementar isso o quão rápido possível. Abraço e te vejo lá.